Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quer ajudar esse projeto, contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 24 de 12 de 2020. Então, como eu tenho falado aí ultimamente, a gente tem, a formação daquelas acas agora durante esses próximos 3, 4 dias, mais ou menos, mas depois ela perde a intensidade e a gente continua tendo uma chuva aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, né? Essa região do quadrilátero dos reservatórios, vocês podem dar uma olhada lá no Google, mas essa região aqui compreende a bacia de Serra da Mesa, a bacia de Três Marias, as bacias aqui do Grande e do Paranaíba. Então essa região é bem importante porque ela ajuda bem na precificação da energia, né? Como nós temos aí o país com os reservatórios bem abaixo, né, do que deveria estar essa época do ano, quase na ordem de 16, 17%, esse valor, né, nominal. Então a energia agora ela está sendo precificada dos modelos New Wave Decomp e D100 com valores relativamente aí altos, né? E pode ser que, se a gente não tiver uma boa recuperação ao longo aí desse final de mês de dezembro e durante janeiro, esses preços venham ficar maior e acaba disparando as bandeiras tarifárias, por exemplo. Aqui nós temos hoje no país a bandeira vermelha. Então essa região aqui é bem importante. A região sul também, apesar de estar com nível de vazão confortável, os reservatórios não estão recuperando muito bem. A gente tem aqui também essa região aqui que é bem importante, que é a região da bacia do Rio Madeira. Então a gente tem Girais e Santo Antônio aqui, que está tendo uma chuva boa e pode ser que daqui a alguns dias nós tenhamos lá uma resposta melhor. Um outro destaque também aqui para a região Nordeste. A gente tem algumas regiões aqui que apresentam uma chuva, mas nada tão significativo. Por exemplo, entre o Piauí aqui e o Maranhão. Porém, né, a maior parte da região Nordeste deve apresentar um tempo seco bem definido para os próximos 15 dias. Né? Tanto as capitais. Isso tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. O bom, quando você tem um tempo seco, por exemplo, as eólicas que estão aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará e aqui no oeste da Bahia, acaba tendo uma performance melhor, porque o vento não fica tão turbulento, então ele fica com escoamento mais laminar quando você não tem chuva e acaba aí ajudando as eólicas a gerar um pouco mais do que normalmente elas conseguem gerar essa época do ano, já que elas têm uma sazonalidade e a gente está começando aí a entrar num período de menor geração. O período de maior geração da eólica é ali por volta de agosto, setembro, outubro, novembro mais ou menos. Né? Claro que tem que dar uma olhada na curva para ver como ela está atualizada, né? Essa média de geração da região eólica. Mas o que a gente observa claramente é que a região, se tiver chuva, né, nos próximos 15 dias, realmente se a previsão se confirmar, nós devemos ter uma chuva mais no Maranhão, no Piauí, e o restante da região Nordeste deve apresentar um tempo seco bem definido. Fora que, por um efeito de brisa, na verdade, também, né, uma das condicionantes, a gente pode ter uma chuva na costa, mas nada tão significativo. E outros dois destaques que eu trago também, aqui é a bacia do Rio Tocantins, que fica entre Tocantins, Mato Grosso e também aqui a região de Goiás, e a bacia aqui do Rio Xingu, né, que fica aqui entre o leste do Mato Grosso e o leste do Pará. Então essas duas bacias são bem importantes porque nós temos duas usinas hidrelétricas que acabam ajudando bem ao sim, que é Belo Monte, que fica mais ou menos aqui, e Tucuruí também, que fica um pouco aqui de lado. A bacia do Rio Xingu abastece Belo Monte e a bacia do Rio Tocantins, Araguaia, é que vai ter água, né, para abastecer aqui, ajudar, né, a gerar energia na bacia de Tucuruí. Então esse é o panorama hoje que a gente tem para os próximos dias. Claro que em alguns momentos a gente tem algum sistema de alta pressão interagindo aqui na região central do país, mas por enquanto não é um sistema de bloqueio como o pessoal está pensando, mas atrapalha um pouco as chuvas
aqui na região sudeste, principalmente na região do quadrilátero dos reservatórios, a bacia do Paranaíba, que fica aqui entre Goiás e Minas Gerais, a bacia aqui do Grande, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, né? Também aqui a região de Três Marias, e quando afeta a região de Três Marias, acaba afetando também aqui o reservatório de Sobradinho, porque essa água que cai aqui em Três Marias, ou aqui no oeste de Minas, no norte de Minas, por exemplo, sul da Bahia, ela acaba caminhando pela bacia do São Francisco e chegando até o reservatório de Sobradinho, que já está sendo usado aí os recursos dele para poder garantir o suprimento energético tanto do Nordeste como uma parte para exportar para os outros submercados, né? Principalmente para o submercado Sudeste, ok? Sudeste e Centro-Oeste. E quando a gente olha um pouco mais à frente, a gente vê claramente, né, que a gente tem ainda uma ligação aqui ao que parece ser uma zona de convergência, mas ela está muito fraca. Mas pelo menos até o final do mês, aí, início de janeiro, esse deve ser o panorama. Devemos continuar tendo chuvas, uma chuva aí razoável, não muito forte, principalmente aqui na região sudeste e centro-oeste, mas o destaque mesmo fica aqui para a região da bacia do Rio Madeira, que pode sim ajudar daqui a alguns dias a gerar um pouco mais de energia nos aproveitamentos aí de Jirau e Santo Antônio, que fica aqui próximo a Rondônia ali, próximo, Rondônia já chegando próximo aqui ao Amazonas, ok? Olhando um pouco mais à frente, o que a gente vê claramente é esse sistema de alta pressão aqui, que tem momentos que ele se aproxima da costa do país, principalmente na região sul, tem momentos que ele se afasta. Toda vez que ele se aproxima, ele ajuda a inibir um pouco a chuva e depois, né, entra alguns sistemas aqui de baixa pressão, acaba empurrando esse sistema um pouco em direção à África e liberando as chuvas na região aqui, principalmente na região central do país. Claro que, por exemplo, parte aqui do Nordeste, realmente ele deve ficar seco aí por esse próximos 15 a 20 dias, mas é o que normalmente acontece nessa época do ano, né? O que a gente vê ali, claro que o Nordeste tem vários regimes de chuva. A costa leste do Nordeste tem um regime de chuva, a costa norte tem um regime de chuva, o sul da Bahia tem um outro regime de chuva, por exemplo, e a região ali do semiárido nordestino tem um outro regime de chuva. Mas a gente vê claramente que para esses próximos 15 a 20 dias a gente deve ter uma chuva ali atuando no Maranhão, em parte do Piauí e o restante do Nordeste com um tempo bem seco, com ocorrência de chuvas bem localizadas, por exemplo. Também destaque aqui para a região norte, que está chovendo bem, mas pro SIN, né, para o Sistema Interligado Nacional, cujo foco, né, é o que a gente fala aqui nessa previsão de meteorologia, né, que é para o setor elétrico, chove bem distribuído lá, porém o mais interessante mesmo é aqui na região de Rondônia e na região de Tucuruí, que fica aqui um pouco nessa acima aqui, né, nessa pontinha mais ou menos do Tocantins e também aqui de Belo Monte. Essa região está começando a apresentar uma chuva boa aí nos próximos 15 a 20 dias. Olhando também aqui a altura geopotencial, né, que vai caracterizar aquele sistema de alta pressão, de bloqueio que pode vir a se formar aqui na região central do país, a gente vê que tem um geopotencial aqui de 588, que representaria o 5.880, mas ele não permanece por muito tempo. Ele tem momentos que ele está atuando aqui na região central e tem momentos que ele desaparece. E isso ajuda a não ter aquela questão do bloqueio atmosférico, como a gente viu em alguns anos anteriores. Então, o que está acontecendo, na verdade, o que o modelo está enxergando é que tem momentos que entra uma baixa pressão, a frente avança, traz chuva para a região central, para a região aqui da região sul. Essa frente ela não consegue avançar, por exemplo, e chegar à região do norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Então, por isso que acaba essa região norte de Minas e a região nordeste aqui ficando bem seca. Ela não consegue avançar e também não traz chuvas interessantes. Um outro destaque é que a Z-City ela está começando a descer, mas mesmo assim ela não está com uma força muito forte para trazer muita chuva aqui para a região norte, tanto norte da região norte como norte do nordeste. Então, quando a gente analisa, né, os modelos climáticos, eles mostram realmente que a gente vai ter uma climatologia aí de chuvas abaixo da normal climática. Isso quer dizer o quê? Deve chover? Sim. Você pode ter alguns momentos que tem muita chuva,
Mas se comparado com o que acontece normalmente aí nessa época do ano, por exemplo, durante janeiro, as chuvas elas devem ficar abaixo dessa climatologia. Então a gente deve ter uma chuva, mas uma chuva que não deve chegar próximo à normal climática na região. Olhando agora o que o modelo Griffiths está mostrando, a gente vê claramente que a chuva ela se posiciona tanto da Amazônia até a região sudeste, em alguns momentos ela retorna para a região sul, aí fica bem seco aqui na região central do país, pegando o centro-oeste, o nordeste e parte do sudeste. Depois a gente começa a perceber que volta a chuva, mas a gente não percebe uma frente avançando muito, por exemplo, e chegando aqui à região sul da Bahia, ou interagindo aqui no litoral da costa leste do Nordeste, chegando, por exemplo, a Aracaju, a Alagoas, a Pernambuco. Então a gente não vê isso pelos próximos 15 dias. Então a chuva acaba avançando e ficando restrita realmente aqui a região sul, região sudeste, parte da região sudeste, pegando bem aqui a região centro-oeste e a região norte com chuvas bem distribuídas. Mas o nordeste acaba sendo influenciado aí negativamente pelo avanço dessa frente e acaba tendo aí um tempo seco bem definido para os próximos dias. Olhando aqui também essa questão da temperatura, a gente vê claramente que as temperaturas elas não devem ficar tão elevadas nem tão baixas. Então isso é característica do período de laninha, né? Quando você tem um laninha atuando, né? Como nesse momento ele está atuando aqui no Pacífico Central, Pacífico Centro-Leste, né? Que pega desde aqui da costa do Equador do Peru e vai até a região central do Pacífico. Esse laninha ele acaba trazendo um resfriamento da atmosfera global e isso faz com que nós tenhamos aí temperaturas mais amenas para essa época do ano também. Então devemos ter temperaturas em alguns momentos mais elevadas e em alguns momentos mais baixas, mas na média para essa época do ano as temperaturas devem ficar aí em torno realmente da normal climatológica, o que não deve influenciar tanto a carga de energia no país, porque o que acontece? Quando a gente tem temperaturas mais elevadas, a tendência da carga do país é aumentar, porque o pessoal vai usar mais ar-condicionado, você acaba usando mais refrigeração. E já quando você tem temperaturas menos elevadas no país, isso acontece o inverso, né? O pessoal desliga mais os ar-condicionados, as geladeiras não trabalham tanto, entre outras coisas, né, que influenciam. Então, como você tem as temperaturas aí dentro da média, então provavelmente o comportamento da carga ela deve ficar dentro do que foi planejado pelo Operador Nacional do Sistema, né, o ONS, para o Sistema Interligado Nacional. Ok? Então é o que já estão dentro dos modelos de precificação de energia no Wave, Decomp e Decem. Olhando um pouco agora a questão do armazenamento de água no solo, nós vemos claramente que a gente está já começando uma transição de uma diminuição significativa de armazenamento de água no sul e você vai começar a diminuir. Claro que ainda vai aumentar um pouco por causa dos vestígios dessas chuvas anteriores, né? Então acho que a partir de amanhã, dia 25, dia 26, a gente já começa a ter uma mudança aí, uma diminuição mais bem observável, né? Mais bem definida. Volta aqui a aumentar tanto no sul, no norte, né, parte do centro-oeste e parte do sudeste, o armazenamento volta a aumentar, principalmente devido à previsão, se realmente a previsão se consolidar e tem essa recuperação de armazenamento de água no solo. Infelizmente, a região nordeste continua com o solo bem seco e isso deve perdurar aí pelos próximos 20 dias. Claro, em alguns pontos, por exemplo, aqui na Bahia, né, no sul da Bahia, tem uma melhoria, mas na verdade é causado por uma chuva mais na região da costa devido a efeito de brisa, entre outras coisas. Mas, assim, o destaque é que essa região de Sobradinho aqui pode sofrer bastante, porque a gente começa a ter uma diminuição cada vez mais e mais dessa água. Se não chover aqui em Três Marias e essa água não avançar até Sobradinho, provavelmente a gente vai ter o uso acentuado aí dos reservatórios, até porque Sobradinho ele libera água e acaba ajudando aqui Paulo Afonso, Itaparica e Xingó, que são uma cascata aqui que gera energia para ajudar o subsistema nordeste, na verdade, e agora eles estão gerando até mais para ajudar os outros subsistemas por causa dessa falta de chuva e a diminuição desses reservatórios, para a gente não entrar numa situação tão crítica que pode vir a acontecer um racionamento de energia.
Mas na verdade a gente ainda está a possibilidade de racionamento aí, tem uma possibilidade, mas sendo que não está tão alta como deveria, por exemplo, se a gente não estivesse usando algumas térmicas para poder ajudar o sistema. Mas no mais, né, o Nordeste fica bem seco e as outras regiões aqui começam a ter uma melhoria e o Sul começa também a ficar bem seco. O interessante é que a gente pode ter o troca de locacional de chuva, né, como eu venho falando nos últimos vídeos. Para de chover um pouco aqui na região sul, volta a chover aqui na região sudeste, depois volta a chover na região sul e para de chover na região sudeste, mas as frentes elas não conseguem avançar, por exemplo, e interagir aqui na Bahia e na região nordeste. Por um lado é bom porque você gera mais energia utilizando as eólicas, por outro lado é ruim que você acaba deplecionando os reservatórios da região do nordeste mais rapidamente, ok? Então, nesses próximos 1 ou 2 dias, a gente ainda observa a diminuição do armazenamento de água no solo na região dos quadriláteros, né, que é as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, e também aqui na bacia do Xingu e do Tocantins. Isso é o que eu já venho falado, acho que mais 1 ou 2 dias essa diminuição, depois dá uma parada, porque voltou a chover. Ele meio que não cai mais, mas depois começa a subir. E o sul ele ainda apresenta um pouco de aumento nas vazões, mas também, e mais acredito que mais 1 ou 2 dias essas vazões começam a diminuir porque parou de chover bem lá, ok? E olhando um pouco agora, né, os modelos que o ONS vai utilizar meteorológicos é os que vão entrar no modelo chuva-vazão para precificar a energia. A gente vê claramente que os 3 modelos mostram a desconfiguração daquele sistema de zacas para os próximos dias. Porém, ele mantém uma chuva aqui mais localizada na região sudeste e centro-oeste, né? Pegando bem aqui um pouco a região do quadrilátero dos reservatórios, mas os maiores totais pluviométricos ficam aqui entre Minas e São Paulo. Isso deve ajudar. O outro destaque que eu venho falando é dessa chuva aqui, ó, bem significativa, que os modelos estão mostrando na região da bacia do Rio Madeira, que pega ali Girais e Santo Antônio. Isso é interessante porque daqui a alguns dias a gente pode ver aí um aumento realmente expressivo e gradativo lá. E se tem essa sobra, né, de água e eles podem maximizar Girais e Santo Antônio, isso deve trazer um alívio aí e deplecionar menos os reservatórios, por exemplo, da região sudeste, já que você tem uma geração maior lá e você consegue enviar isso para o sistema nacional, né? Injetar isso na transmissão nacional e distribuir essa geração de energia em todo o país. Nordeste deve continuar seco, claro, em alguns pontos a gente tem aqui uma chuva mais na região da costa, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o panorama que a gente está vendo aí para os próximos 20 dias. Região Norte, como sempre, essa época do ano realmente tem uma chuva bem distribuída. Aqui é normal isso acontecer. Região Sul está ficando bem seca e deve continuar pelos próximos 10 dias mais ou menos. Claro, em alguns momentos chove um pouco, mas nada tão significativo. Centro-Oeste também volta a chover bem agora, então deve diminuir também, ajudar na questão das queimadas naturais que estão ocorrendo lá no Pantanal, por exemplo. E aqui também a região do quadrilátero dos reservatórios tem uma chuva aí nos próximos dias, mas algo realmente que é esperado normalmente para essa época do ano, ok? Obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Paz e bem.